Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso último capítulo do nosso treinamento Vazamentos em Partes de Pressão das Caldeiras de Recuperação. E esse é o capítulo 23, Ações a serem tomadas, ok? Vou tentar dividir aí em dois blocos esse treinamento, ok? Mas num único vídeo, né, a princípio, mas só para não ficar tão pesado, ok? Então bora lá para a gente finalizar com chave de ouro esse treinamento tão importante e volto a reforçar que ele deve ser revisado todos os anos, né? Tendo em vista que é um dos piores cenários que nós podemos enfrentar em uma caldeira de recuperação, ok? Então bora lá. Em qualquer situação de emergência, decidir a ação a ser tomada é uma etapa crítica que pode significar a diferença entre uma situação de sucesso ou tragédia. Então, é muito importante estar na mente, né, do operador, tanto da sala de controle, tanto o operador de área, aquelas ações lá para a detecção de um possível vazamento em parte de expressão da caldeira de recuperação. Né? Lembrando os sintomas primários e os sintomas secundários. No caso de situações de emergência dentro da indústria, a pressão para se manter uma alta produção pode muitas vezes nos guiar pelo caminho errado. Devemos sempre lembrar que segurança de pessoas e equipamentos devem ser a prioridade na hora da tomada de decisão. Então, nós já falamos um pouco, né, sobre isso aí. É claro que é uma situação complexa, porque se o operador toma uma decisão errada, baseada talvez na experiência, na intuição, sem realmente checar os sintomas primários, sintomas secundários, né, todos aqueles indicadores para tomar a decisão, ele pode tomar a decisão errada, é claro, né? Por mais que está lá escrito o operador tem autonomia para poder fazer a drenagem de emergência, é claro que ele não quer fazer uma drenagem de emergência errada, né? Ele quer ser assertivo, mas, claro, pensando em produção, então pode ser que nessa dúvida de para ou não para, pensando em perda de produção, você pode causar aí uma catástrofe, né? Ou seja, você pode piorar muito mais a situação para recompor aí, voltar com a caldeira em operação após a drenagem de emergência, ok? Então, muito cuidado, muita percepção, sempre pensando o que pode, como você poderia estar detectando um possível vazamento em parte de expressão da caldeira de recuperação. Sabemos também que em uma situação crítica, o nervosismo nos cega e o tempo nos devora. Então é claro, né? Quando você está numa situação crítica, parece que o tempo voa, né? O tempo voa para você poder, né? E é claro, quanto mais tempo tiver água entrando em contato lá com o esmalte na fornalha, mais crítica pode se tornar a situação. Então, muito cuidado. Muitas vezes você já está com todos os dados na mão e já tem evidência que está entrando água em contato com o esmalte. Então, a melhor coisa a se fazer é fazer a drenagem de emergência, ok? A experiência mostra que explosões fundindo água acontecem nos primeiros 20 minutos após a água entrar em contato com o esmalte, né? Em alguns casos que explosões aconteceram antes, né? Assim, após 9 minutos, né? Então, um tempo muito rápido, né? Desde o momento que a água começa a entrar em contato com o esmalte até a explosão aí da caldeira, ok? Então, por isso que você está sempre familiarizado com os principais indicadores de operação da sua caldeira de recuperação é muito importante, ok? Para tomar de decisão mais rápida e assertiva. Por isso, a ação a ser tomada no caso de vazamento em caldeira de recuperação deve ser rápida e precisa, como eu bem falei. Então, aí, dividindo aí esse capítulo aí, vai ser o único vídeo, como falei, em duas partes, ok, pessoal? Então, aguenta aí uns segundinhos que eu já venho com a segunda parte desse último capítulo. Até lá. Pessoal, bem-vindos, bem-vindas novamente aí para nosso segundo trecho aí do nosso último capítulo de treinamento. E agora nós vamos falar aí sobre as ações a serem tomadas no caso de um trip por nível baixo do balão da caldeira de vapor. Vou ativar aqui o pointer para facilitar e aí vocês acompanham aqui a
a sequência, a lógica. Então vamos lá. Então, se houver um trip por nível baixo repentino da caldeira, ele vem aqui para a seguinte pergunta: o operador sabe a causa do trip? Se sim, né, o trip foi causado por um aumento repentino na pressão do coletor de vapor, ou seja, o trip foi causado o de nível baixo pela pressurização do sistema que afundou o nível. Se sim, entre em contato com o operador da turbina, restabeleça as condições normais de operação e proceda a partir daí da caldeira de recuperação novamente, né? Então, independente aí da pressão, de repente a turbina parou e pressurizou o sistema, afundou seu nível, né? Você também pode ter trip por nível baixo devido a falhas nas bombas de alimentação, falha na válvula de controle de nível do balão, falha nos transmissores de nível, seja nos cartões, né, de comunicação, enfim, são coisas que você sabe que aconteceu. Agora, quando eu faço essa pergunta, o operador sabe a causa do trip e é não, então precisa ter muita calma nessa hora antes de voltar à caldeira, porque algum indício de ruptura de tubos, além do trip por nível baixo, houve pressão alta na fornalha, a velocidade dos IDFs foi para o máximo, o operador de área, por exemplo, escutou ruído vindo de dentro da fornalha? Se sim, não tem choro, drenagem de emergência na veia. Ok? Caso não, mesmo não havendo sintomas claros de vazamento ou ruptura, considere fechar a válvula automática de controle de alimentação e deixe as condições da caldeira se estabilizar até que a causa do trip possa ser determinada. Então, você não sabe o motivo do trip, né? E a princípio não deu alarme de pressão alta, os IDFs manteram a velocidade, você não está escutando nenhum ruído aí vindo dentro da fornalha, né? Espere um pouco, calma um pouquinho aí, né? Alguns minutos, a caldeira já vai estar parada mesmo, para você poder reiniciar. Se depois da estabilização das condições não houver indicações de ruptura ou vazamento, restabeleça o nível do balão e dê a partida na caldeira, respeitando a curva de aquecimento. Então, muito cuidado aí, eu volto a repetir, sobre a questão de trip por nível baixo no balão, sem que você saiba as causas, ok? Não está claro as causas. Com relação a trip por pressão alta da fornalha, segue mais ou menos o mesmo raciocínio, né? Então você teve um trip por pressão alta da fornalha. E aí, é claro, você vai analisar, né? Se o trip foi por sobrecarga do IDF, o IDF foi para máxima velocidade, não aguentou controlar a pressão, aumento na vazão de água de alimentação, então você teve o trip na fornalha, e aí você teve aumento na vazão de água de alimentação, muito cuidado. O nível do balão você não está conseguindo controlar e retornar a câmara do precipitador ao serviço, né? Então, talvez o trip por pressão alta foi de repente um damper que fechou por algum motivo, né? O damper, você deu um comando errado, fechou o damper de um dos precipitadores e acabou pressurizando a fornalha. E aí vem a seguinte pergunta: todas as condições acima são verdadeiras? Se não, alguma condição acima é verdadeira? Se alguma delas for verdadeira, sim, investigar outros indicadores de vazamento na sala de controle. Então, se você está com dificuldade, por exemplo, para manter o nível do balão, é importante ir checando. Alguma outra indicação de que pode estar entrando água na fornalha? Caso não, considere a possibilidade de uma inspeção na área da caldeira, né? Então, assim, se você não sabe o motivo claro do trip por pressão alta, né, não está tendo estouro, pequenas explosões lá na região da fornalha, considere pedir o operador de área para voltar lá e fazer uma checagem. Mas caso sim, né, se você tem alguma outra indicação que possa a água estar entrando na fornalha, você vem para o sim, é claro, drenagem de emergência na veia. Todas as condições acima são verdadeiras? Sim. Tente o seguinte: colocar os bicos de licor ou maçarico em operação, utilizar outros bicos de licor, testar o controle de pressão da fornalha e talvez pode ter sido excesso de sopragem, né? Então você entrou, tá ali um soprador parado, parou dentro da fornalha com
sopragem aberta, né? Então você está criando uma certa barreira ali para manter a sua pressão dentro da fornalha. Alguma condição acima é verdadeira, né? Que talvez essas condições de um soprador que está dentro da fornalha com muito vapor, acabou pressurizando. Se não é nada disso, né? Então, drenagem de emergência. Se sim, para manter o nível do balão é necessário água em excesso? Se sim, drenagem de emergência. Caso não, há algum barulho forte vindo da fornalha? Se sim, drenagem de emergência. Ok? Caso não, né, volte a caldeira em operação normal. Então, da mesma forma que o trip por nível baixo do balão você não detectou as causas, da mesma forma, trip por pressão alta da fornalha, não inicia a caldeira antes de fazer uma boa inspeção ou uma boa verificação do que possa ter acontecido, ok? Que pode ser que alarmou pressão alta, que está entrando tanta água dentro da fornalha que está vaporizando, pressurizou a sua fornalha, os IDFs estão lá no máximo, né? Então, muito cuidado. Também um outro ponto, a questão de alta relação água-vapor, né? Então, se você tem um aumento muito grande nessa relação água-vapor, você vai avaliar o nível do balão está baixo, ou seja, você não está conseguindo manter o nível do balão. Se o nível do balão está baixo, sim, aguarde o nível restabelecer, né? Caso o nível do balão não esteja baixo, peça para o operador da ETAC analisar a condutividade da água, porque se você está conseguindo manter o nível do balão, mas a qualidade da sua água está melhorando sem nenhum motivo aparente, né? E você começa a ver espirros, né? Pequenas explosões vindo da camada, drenagem de emergência. E aí, é claro, né? Você vai checar outras coisas, como nós vimos aí num case que foi comentado aí em capítulos anteriores. A válvula de descarga do balão está fechada, né? Aí pede parar a sopragem, os sopradores para fazer uma inspeção na caldeira. E aí pergunta, há algum barulho de vazamento? A condutividade da água da caldeira está baixa? Se sim, drenagem de emergência. Caso não, a alimentação de químicos está acima do normal para manter a quantidade? Se sim, drenagem de emergência. Caso não, há fortes indícios de vazamento nos superaquecedores. Então, talvez você está tendo alguns distúrbios, né, principalmente dessa diferença água-vapor, e na verdade o vazamento não necessariamente é na parte de pressão com água, pode ser na parte de pressão onde tem vapor, no caso, o superaquecedor. Então, nós vimos aí um case anteriormente falando sobre isso aí. Então, da mesma forma aí, claro, se o vazamento for no superaquecedor, talvez traga uma tranquilidade um pouquinho maior, porque você sabe que é vapor que está ali, ele vai seguir o fluxo dos gases. Mas muito cuidado, porque a relação água-vapor, na grande maioria das vezes, pode ser realmente a água que está entrando para dentro da fornalha, ok? E aí, para fechar, no caso de a gente estar escutando barulho alto e forte vindo do fundo da fornalha, as análises são praticamente a mesma, né? Checar se está conseguindo manter o nível do balão, verificar se a qualidade da água não está melhorando espontaneamente, né? Então, é claro, seguir os mesmos passos, né? Para a sopragem, faz um walk-down, e vai monitorando, né, verificando os indicadores, né, no caso dos sintomas primários e secundários, ok? Então, é claro, pessoal, para a gente fechar com chave de ouro, água entrando em contato com esmalte, né, possibilidade você não consegue cessar, drenagem de emergência na veia. Então, fechamos assim esse nosso treinamento aí com 4 horas e 30 minutos, é bastante conteúdo aí, bastante informação. Então, volte aí, não só esse último capítulo, volte aí os outros capítulos, anotando as dúvidas, né, pensando, né, nas possibilidades, ok? E aí, é claro, a gente pode fazer uma discussão, né? Como eu falo, não tem o certo ou errado, né? Nós temos que ir entendendo aí os caminhos, né, que possa chegar, a gente ter um vazamento e o que fazer nesse momento, né? Então, eu posso falar que tudo depende da situação, ok? Mas é claro, não dá para ficar esperando aí gerente, coordenador, especialista, assistente técnico chegar para você tomar
a decisão de parar ou não a caldeira de recuperação, ou seja, fazer ou não a drenagem de emergência. Ok? Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Foi feito com bastante carinho aí esse treinamento, ok? Estamos aqui para discussões. Pessoal, então até um próximo outro treinamento, virão outros, né? Mas esse é o primeiro aí de muitos aí. Até lá!